Vamos para a segunda questão. E aí, só relembrando, tenta resolver primeiro e depois você compara com o algoritmo que eu desenvolvi aqui, né? Então, o segundo algoritmo, ele diz o seguinte: o preço de um automóvel é calculado. Vamos puxar aqui logo a lousa, né? E a gente vai colocando as informações, né? Já fizemos o primeiro, agora vamos para o segundo exercício da aula passada. O preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica. Então, eu tenho aqui preço de fábrica e o dos impostos. Então, a gente tem, né, o preço de fábrica do automóvel. A gente também o imposto, né, o valor do imposto. Aqui a gente tem o valor do preço de fábrica. A gente também tem o valor do imposto, certo? Dos impostos e a porcentagem do revendedor. O valor, né? Valor do revendedor. Vamos criar umas letras, certo? Para cada uma dessas coisas. Então, eu vou dizer que o preço de fábrica, ele é o F. Eu vou dizer que o valor do imposto é o I. E vou dizer que o valor do revendedor, ele é o R. E aí, só que para a gente calcular o valor de I, ele diz o seguinte, ó. O valor do imposto é 45% do valor do valor do preço de fábrica. Então, lá da matemática, porcentagem, você vai ter, né, o valor do preço de fábrica, que a gente disse que era F. O valor do imposto vai ser igual a F vezes, né, 45%. Geralmente a gente faz assim. No final das contas, isso aqui é a mesma coisa que o valor de F vezes 0,45. E a mesma coisa precisa ser definido lá para o valor do revendedor. Então, você vai ter o valor de fábrica, né? Ou seja, o custo para montar o veículo. A gente está chamando ele de F. E você vai ter 28%. E isso, no final das contas, vai ser F vezes 0,28. Se você notar, ele diz o seguinte, ó, o preço final de um automóvel, né? Então, o preço final do automóvel, a gente vai chamar ele de PF, certo? E ele está dizendo o seguinte, então, o preço final vai ser composto do preço de fábrica mais o valor pago pelos impostos mais o valor do revendedor. Pronto. Então, a gente precisa, antes de iniciar o nosso algoritmo, fazer algumas análises, né, para poder definir, né, como é que o algoritmo vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar nomes para cada uma das ideias. Valor do preço de fábrica a gente chamou de F. Valor do imposto a gente chamou de I.
valor do revendedor, a gente chamou de R. E o preço final, a gente viu que ele é composto por F, I e R. Se você olhar como cada uma dessas coisas foi feita, a gente vai notar que o denominador comum entre essas três fórmulas iniciais, ele é o F. Ó. Eu vou ter F aqui, F no valor do imposto e F no valor do revendedor. Certo? Então, fica claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir o valor do preço de fábrica do automóvel. Então, a gente vai lá e cria nosso algoritmo. Primeiro passo. Como é que eu tinha colocado ainda? Pedir. Então, a gente vai, primeiro, pedir o valor do preço de fábrica do automóvel. Do automóvel. E aí a gente chamou isso de PF. Chamou isso aqui só de F, né? Preço de fábrica. Beleza. Então, esse primeiro passo, para a gente, ele está somente relacionado à entrada de dados. O segundo passo que a gente tem que fazer é o processamento de dados. O processamento, agora, ele vai ser maior que o processamento que a gente fez no exercício anterior. Porque a gente tem que calcular duas coisas, né? Segunda instrução, calcular o valor do imposto. Calcular o valor do imposto. A gente chamou isso aqui de I, né? A gente pode colocar assim embaixo, ó. I vai ser igual a o valor de fábrica vezes 0,45. Segunda instrução. Terceira instrução, ou terceira declaração. Calcular o valor do revendedor. A gente vai chamar isso de R. E a gente vai usar aquela formulazinha que a gente viu. R é igual ao preço de fábrica vezes 0,28. Com essas três informações, né, a primeira foi obtida através da entrada de dados. A segunda e a terceira obtida através do cálculo, né, do preço final. Ou a primeira informação, o preço de fábrica, veio através da entrada de dados. O valor do imposto e o valor do revendedor foi obtido através do processamento. O quarto passo é a gente fazer o cálculo do preço final. Calcular o preço final do automóvel, que a gente chamou, né, de PF. Então, o preço final do automóvel vai ser composto pelo preço de fábrica, mais o valor do imposto, mais o valor do revendedor. Então, isso daqui faz parte da parte do processamento de dados, né?
processamento. E a última coisa que a gente precisa fazer é a saída de dados. A quinta instrução, ela é o escrever o valor do preço final do automóvel, né, que é o nosso PF. E isso daqui é a parte da saída de dados. Saída, processamento, entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Temos de novo, né, o trio. Só que agora a parte de processamento ela é maior, né? Ela tem mais instruções, né? Podem existir também situações onde a saída de dados tenha mais instruções. Não quer dizer muita coisa, né? O tamanho disso, né, ela pode variar. O tamanho da quantidade de instruções, né? Que está na parte de entrada de dados, na parte de processamento, na parte de saída, isso pode variar. Você nota, né, que a gente tem aqui 5 instruções. São 5 instruções. 5 instruções que em sequência servem para resolver um problema específico. Um problema específico, que é o de calcular o preço final de um veículo. E isso aqui é o nosso algoritmo. Certo? Tranquilo, né? Ainda temos tempo, então a gente vai fazer a terceira questão, né? Que é a resposta da segunda. E a terceira questão, ela não era para você... você não precisava resolver um algoritmo para cá, para a terceira. Era só tentar responder a pergunta que ela dá lá embaixo. Ó, qual a cor do vestido de cada senhora? Então vamos entender aqui qual que é a terceira questão. 3 senhoras, Dona Branca, Dona Rosa e Dona Violeta. Então a gente tem 3 senhoras. A Dona Branca, a Dona Rosa e a Dona Violeta. Dona Violeta. A Dona Violeta. Passeavam pelo parque quando Dona Rosa disse. Então a Dona Rosa foi quem falou. O que foi que a Dona Rosa falou? Não é curioso que estejamos usando vestidos de cores brancas, rosas e violetas. Então, cada uma delas, né, as 3, estavam usando roupas brancas, rosas e violetas, né? Então, cada uma delas estava usando uma roupa, né, de uma cor diferente. Tinha alguém que estava usando uma roupa branca, um vestido branco. Alguém que estava usando um vestido rosa e outro violeta. Não vou desenhar não, porque não tem essas cores. Mas beleza. Só que ela não especifica quem é que estava utilizando o vestido. Ela só diz o seguinte. Embora nenhuma de nós esteja usando um vestido de cor igual ao seu próprio nome. Certo? Então ela constatou
que o nome dela não era igual à cor do vestido que ela estava vestindo. Então a gente tem, né, um conjunto de possibilidades, né? Se a dona Branca não pode estar vestindo branco, ela pode estar vestindo o quê? A dona Branca, se não pode estar vestindo branco, porque a dona Rosa diz o seguinte, ó: não estamos vestindo roupas da cor do nosso nome. Então, dona Branca não pode vestir branco, dona Rosa não pode vestir rosa, dona Violeta não pode vestir violeta. Para dona Branca só sobra a opção de rosa ou violeta. Para dona Rosa, ela não pode vestir rosa. Então só sobra para ela uma roupa branca ou uma roupa violeta, né? Eu não vou colocar violeta aqui embaixo, porque senão vai ficar repetido. Então eu vou colocar violeta aqui em cima, ó. Violeta e branca. E para a dona Violeta, quais são as roupas que ela pode vestir, uma vez que ela não pode vestir violeta? Sobra para ela, aqui nesse caso, a cor branca, né? Porque antes a dona Rosa, né? Porque antes, né? Existia alguém que estava usando a roupa rosa e existia antes alguém que estava usando a roupa violeta. Branca ou rosa, né? São as duas únicas opções que a dona Branca pode vestir, né? Então, agora a gente não tem como saber ainda, ó, porque a gente tem duas opções, ó. Uma, duas. Né? A gente tem duas opções. Dona Branca pode estar vestindo rosa, Dona Rosa pode estar vestindo violeta, ou Dona Violeta pode estar vestindo branco. Dona Branca pode estar vestindo violeta, Dona Rosa pode estar vestindo branco e Dona Violeta pode estar vestindo rosa, né? São essas duas opções. Só que aí existe o ponto final para a gente conseguir matar essa questão, que é a seguinte, ó. Alguém diz: uma simples coincidência, respondeu a senhora com vestido violeta. Certo? Ó. Alguém, uma simples coincidência. A gente não viu que antes foi a dona Rosa que falou? Então, se a dona Rosa perguntou, se a dona Rosa perguntou, a outra amiga respondeu. Uma outra amiga respondeu. Uma outra amiga respondeu. Quem é que poderia ter respondido? A dona Violeta e a dona Branca. Só que ele diz o seguinte, ó. Ele diz que a pessoa responde com a seguinte frase: uma simples coincidência. Respondeu a senhora com vestido violeta. Então, a única opção que a amiga que responde tem o vestido violeta é a segunda opção, né? Porque a dona Rosa pergunta e uma das amigas responde. Então, nesse caso, não pode ser a primeira, porque quem responde a pergunta não é a dona Rosa. Certo? Quem responde a pergunta é a dona Branca, porque é ela que estava usando a roupa violeta. Dona Rosa pergunta,
Dona Branca responde. Então, considerando tudo isso, a gente descobre que a roupa da Dona Branca é violeta. A gente pode escrever: Dona Branca veste violeta. Dona Rosa veste vestido da cor branca. E Dona Violeta veste um vestido da cor rosa. E essa é a resposta. Com isso a gente fecha os 20 minutos. Já já a gente volta.